Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Camões TV Notícias. Estamos de volta para lhe dar toda a informação acerca do que se está a passar no país e no mundo. O Ministro das Finanças, Bill Morneau, prevê este ano um déficit superior a 300 mil milhões de dólares. A informação foi divulgada esta quarta-feira pelo próprio Ministro das Finanças no Parlamento de Ottawa, que explicou que o déficit cresceu mais de 10 vezes em 7 meses. A causa do déficit é uma combinação da queda da receita tributária devido ao encerramento de grandes segmentos da economia, imposto pelo governo para diminuir a transmissão do vírus, e os novos gastos em resposta à Covid-19 e da ativação do maior programa de apoio financeiro da história do país. A oposição espera agora que os liberais expliquem como tencionam voltar a equilibrar as finanças públicas. As projeções fiscais normalmente são apresentadas para 5 anos, mas a incerteza que reina devido à pandemia fez com que o governo apresentasse apenas a projeção para um ano. Mas algumas fontes de Ottawa garantem que o governo está a preparar-se para fazer uma atualização completa no outono. O primeiro-ministro, Justin Trudeau, disse hoje, no seu briefing diário, que a decisão de Ottawa a ajudar os canadianos durante a pandemia foi muito calculada e que o governo federal optou por endividar-se em vez de deixar essa responsabilidade para as pessoas. Trudeau sublinhou que a economia canadiana estava forte antes da pandemia e que agora o país está melhor do que muitos dos seus aliados e deu como exemplo os Estados Unidos da América. A Uber está a entrar no negócio de entrega de compras e vai usar algumas cidades canadianas para começar com o novo serviço. A gigante da tecnologia de São Francisco informou ontem que os habitantes de Toronto e Montreal podem fazer as suas compras de supermercado através das apps Uber e Uber Eats. A empresa promete que a entrega deverá ser feita em menos de 1 ou 2 horas. Uma demonstração do novo serviço mostrou milhares de itens disponíveis em retalhistas. Em outubro de 2019, a Uber comprou a startup chilena de entrega de supermercado Corner Shop. A empresa foi criada em 2015 e o Walmart tentou comprá-la, mas o negócio acabou por não acontecer. A Corner Shop vai ser parceira da Uber na entrega de produtos de supermercado e vai ser lançada não só no mercado canadiano, mas em mais de uma dúzia de cidades latino-americanas. A Uber enfrenta uma forte concorrência neste novo serviço. A Amazon e a Instacart estão já a enfrentar marcas de supermercados como Walmart e Loblaw. A Uber acredita que pode superar parte da concorrência porque vê este serviço como uma extensão natural do seu crescente serviço de entrega de alimentos e uma maneira de a empresa se tornar um local único para todas as refeições. O líder do Partido Conservador, Andrew Scheer, foi visto ontem numa das áreas de embarque do aeroporto Pearson de Toronto sem máscara, uma aparente violação das regras que se aplicam a todos os viajantes que passam pelo terminal. O site do aeroporto estipula que todos os passageiros e funcionários do aeroporto devem usar uma máscara ou algo que cubra o rosto enquanto permanecem nas instalações. A regra de máscara obrigatória no aeroporto de Pearson está em vigor desde o dia 1 de junho para impedir a transmissão da Covid-19 entre os passageiros que viajam. As exceções são passageiros com menos de 2 anos, pessoas com problemas de respiração e passageiros que não conseguem remover a máscara sem ajuda. Várias fotos apareceram ontem nas redes sociais e mostravam Andrew Scheer a conversar com o Premier de Manitoba, Brian Pallister, e outros passageiros, enquanto aguardavam o embarque num voo. Nas imagens, o Premier de Manitoba também parece estar sem a máscara no terminal. O chefe do Sindicato da Polícia de Toronto vai deixar o cargo este verão. O presidente da Associação de Polícia de Toronto, Mike McCormack, vai abandonar o cargo a 1 de agosto. McCormack lidera a associação há 11 anos e tem quase 4 mandatos completos. A sua reforma vai acontecer um dia depois do chefe da Polícia de Toronto, Mark Saunders, deixar o cargo. A saída de McCormack ocorre também no meio de uma onda de pedidos para reestruturar o funcionamento dos serviços policiais e para acabar com o racismo sistémico dentro da instituição. McCormack esteve muitas vezes em desacordo com o Serviço de Polícia de Toronto e com críticos da Polícia de Toronto. McCormack esteve sempre contra os esforços para limitar o papel da polícia e o número de agentes nas ruas. Embora tenha entrado várias vezes em conflito com Mark Saunders, McCormack garante que os dois se respeitam e sublinha que as diferenças de ideias são naturais.
filho do ex-chefe de polícia de Toronto, William McCormack. Mike McCormack foi polícia de Toronto durante 24 anos, antes de dirigir a Associação de Polícia da cidade de Toronto. Recentemente, o Conselho da cidade votou uma série de mudanças na polícia que incluiu o uso de câmaras no corpo, o que poderá facilitar o trabalho dos polícias nas ruas. A região de Peel está a um passo de tornar o uso da máscara obrigatório em espaços públicos fechados. O Conselho da cidade de Mississauga reuniu-se hoje para discutir se a máscara deve ou não ser obrigatória nestes locais, sempre que a distância física de 2 metros não for possível, de forma a reduzir a transmissão de Covid-19. A reunião ocorreu um dia depois das máscaras se tornarem obrigatórias em todos os espaços públicos fechados de Toronto. A autarca de Mississauga, Bonnie Crombie, disse que espera que o Conselho aprove o estatuto e que as máscaras se tornem obrigatórias em Mississauga já na próxima sexta-feira. Crombie explica aos jornalistas que a autarquia vai dar um período de carência de 1 semana para que as pessoas se acostumem com a ideia e para que as empresas adquiram mais máscaras. Tal como acontece em Toronto, em Mississauga, as pessoas com problemas médicos, doenças respiratórias e crianças com menos de 2 anos estão isentas de usar máscaras em espaços públicos fechados. O Conselho da cidade de Brampton também se reuniu hoje para ratificar o seu estatuto sobre máscaras obrigatórias. E o autarca Patrick Brown disse que as máscaras também se podem tornar obrigatórias na cidade esta semana. As duas autarquias vão multar as pessoas que não cumprirem com a regra. Equipas de emergência resgataram hoje um homem nos Scarborough Bluffs, que, segundo as autoridades, ficou ferido depois de ter caído. Os bombeiros foram informados por volta das 6h45 da manhã que um homem estava preso nos famosos penhascos. Os bombeiros informaram que o homem estava no local desde as 2 da manhã e que numa queda terá ferido as costas e uma perna. O homem estava sem telemóvel e o pedido de ajuda foi feito por alguém que estava de passagem no local e que ouviu os gritos de socorro. Em Portugal, a Câmara Municipal de Passos de Ferreira não abriu portas esta quarta-feira, depois de terem sido identificados novos casos de coronavírus entre os funcionários, incluindo o presidente da Câmara Municipal. Depois de ter anunciado um caso positivo de coronavírus entre os colaboradores, que levou à realização de testes de despistagem nos restantes, o edifício dos Passos do Conselho e os serviços da Câmara Municipal foram encerrados. Nos testes realizados aos colaboradores foram detectados mais 4 casos positivos, aguardando-se ainda o resultado dos restantes. Um dos infectados é Humberto Brito, presidente da Câmara Municipal de Passos de Ferreira. Foi o próprio que deu conta da situação na sua página da rede social Facebook. No exercício das minhas funções públicas, procurei sensibilizar a população do Conselho para os riscos de contaminação que todos corremos e para a adoção de todas as medidas comportamentais de respeito pela saúde própria e dos outros. Tudo o que pudesse dizer agora, para justificar o que quer que fosse, não acrescentaria nenhuma utilidade a esta informação. Assim como cidadão que sou, igual a qualquer outro, resta-me pedir-vos, neste momento particular da minha vida, o vosso respeito e amizade, escreveu Humberto Brito. A Autoridade de Saúde Pública local, em articulação com a Câmara Municipal, face à situação descrita, decidiu pelo encerramento temporário do edifício sede do município, encontrando-se todos os colaboradores em isolamento, obrigatório para os que foram testados positivos e profilático para os demais, afirmou a autarquia em comunicado. Durante os próximos dias, o município dará nota da evolução da situação, garantindo aos munícipes toda a ajuda e colaboração necessária, sobretudo num momento tão complexo e difícil que o Conselho, o país e o mundo atravessam. A morte de um homem de 73 anos, utente do lar de Reguengos de Monsaraz, distrito de Évora, elevou para 15 o número de óbitos relacionados com o surto de Covid-19 existente neste concelho. Segundo o município, no comunicado divulgado esta quarta-feira, com os dados mais recentes da situação epidemiológica local, o homem infectado com Covid-19 morreu na terça-feira à tarde no Hospital de Espírito Santo, em Évora, onde estava internado. Os casos ativos de Covid-19 no concelho são agora 133, dos quais 86 no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva, onde começou o surto, a 18 de junho, e 47 na comunidade. Pode ler-se no comunicado do município e a Autoridade da Proteção Civil de Reguengos de Monsaraz. No edifício do lar não está já nenhum idoso, depois dos infectados terem sido transferidos para o pavilhão multiusos do Parque de Feiras e Exposições, enquanto os que não estão infectados se encontram em casa de familiares ou noutras instalações de apoio.
o lar vai ser alvo de uma descontaminação geral. Será hoje concretizada uma operação de grande envergadura de descontaminação geral do edifício, devidamente articulada com as Forças Armadas Portuguesas e com o Ministério da Defesa, na qual é prevista a participação de 33 militares com todos os meios adequados à execução desta operação, revelou o município de Reguengos de Monsaraz. António Costa, primeiro-ministro português, considerou esta terça-feira que o ex-ministro das Finanças, Mário Centeno, tem todos os créditos para ser um excelente governador do Banco de Portugal. Esta posição foi transmitida por António Costa numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, em São Bento, depois de interrogado sobre a expectativa em relação à audição do seu ex-ministro das Finanças no Parlamento, hoje, quarta-feira. Mário Centeno foi ouvido na Comissão do Orçamento e Finanças na Assembleia da República, audição obrigatória por lei, antes de poder suceder a Carlos Costa no cargo de governador do Banco de Portugal, embora não tenha caráter vinculativo. Tenho a certeza de que a audição do professor Mário Centeno confirmará o que todos os portugueses foram sabendo sobre ele ao longo destes 5 anos enquanto Ministro das Finanças, declarou António Costa, acrescentando depois que Centeno é um grande economista e um grande profissional que foi um excelente Ministro das Finanças. Portanto, tem todos os créditos para poder ser um excelente governador do Banco de Portugal, rematou António Costa. Apesar da falta de investimento durante a retoma da atividade da TAP no aeroporto do Porto, este é o destino nacional que apresenta melhor recuperação de acordo com os números da Organização Europeia para a Segurança do Tráfego Aéreo, Eurocontrol. A recuperação do Porto tem sido à custa do crescimento de outras companhias, mas no próximo mês a TAP vai reforçar a operação no Norte com mais 6 rotas e o aumento do número de voos nas que já opera. A Eurocontrol contabilizou esta segunda-feira uma quebra nos movimentos aéreos face ao período homólogo no ano passado de 67,7% no Porto, 67,8% em Faro e 72,8% em Lisboa. Com o recuo de 68,2% dos voos, o país está abaixo da média dos céus europeus, onde a quebra desceu para 64%. Consultoras da aviação têm previsto que é no tráfego doméstico e no ponto-a-ponto, curto curso, que as companhias vão recuperar mais depressa, ao contrário da estratégia que parecia ser seguida pela TAP, que procurou recuperar primeiro o lucrativo segmento de longo curso a partir do hub de Lisboa. Mas o Ministro da Economia disse ontem que o Turismo de Portugal está a avaliar com a TAP a possibilidade de fazerem outro tipo de rotas, uma vez que o mercado se alterou com a pandemia. Além do que já estava anunciado, a companhia aérea vai reforçar a aposta no Porto já em agosto, com a retoma de 6 rotas: Ponta Delgada, Rio de Janeiro, Milão, Amsterdão, Zurique e Newark, regressa como anunciado. E o reforço de frequências nas rotas já em funcionamento: Paris, Luxemburgo, Londres, Funchal e Lisboa. A tecnológica Core Power Ocean está a investir 16 milhões de euros num centro de investigação e desenvolvimento em Viana do Castelo para desenvolver conversores de energia das ondas, informou esta terça-feira a Câmara Municipal local. Em comunicado, a Câmara da capital do Alto Minho diz que a Core Power Ocean e a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo chegaram a acordo para desenvolver a instalação de energia oceânica no Porto Comercial de Viana do Castelo. A APDL proporcionará espaço para o fabrico, montagem e manutenção de conversores de energia das ondas à escala comercial, adianta o município presidido pelo socialista José Maria Costa. Em causa está o projeto considerado pioneiro, designado por iWave 5. Este projeto está em linha com os Objetivos de Sustentabilidade Europeus e é um passo considerável para a descarbonização e implementação em grande escala de energia limpa. Pretendemos servir de exemplo para outros portos europeus no que diz respeito à utilização de infraestruturas existentes para fins semelhantes, afirma a administração da PDL, citada naquela nota. O programa Highwave 5 é reconhecido como sendo um dos esforços mais ambiciosos em energia oceânica, estimando-se que com a sua chegada seja consolidada a reputação de Portugal como líder mundial em energia renovável, com investimentos significativos em pessoal, tecnologia e instalações.
Iniciamos agora uma volta pelo mundo, começando pelos Estados Unidos da América, onde a administração de Donald Trump notificou o Congresso e as Nações Unidas de que os Estados Unidos se estão a retirar formalmente da Organização Mundial de Saúde, que acusa de má gestão da pandemia do novo coronavírus. O Congresso recebeu a notificação de que o presidente retirou oficialmente os Estados Unidos da OMS em plena pandemia, escreveu no Twitter o senador democrata Robert Menendez, membro da Comissão Senatorial dos Negócios Estrangeiros. O início do processo de saída, também avançado pela agência de notícias F, que cita um funcionário da Casa Branca, só acontecerá dentro de um ano. O aviso da saída dos Estados Unidos da América, que se tornará efetiva a 6 de julho de 2021, foi enviado ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que é o depositário da OMS, disse a fonte à agência F. Em fins de maio, Trump anunciou que terminava o relacionamento entre os Estados Unidos e a OMS, que acusou de ser inapta na gestão da pandemia de Covid-19. O presidente norte-americano alegou que a Organização Mundial de Saúde não soube responder de forma eficaz ao seu apelo para introduzir alterações no seu modelo de financiamento, depois de já ter ameaçado cortar o financiamento norte-americano a esta Organização das Nações Unidas, acusando-a de ser demasiado benevolente com o governo chinês. Ainda pelos Estados Unidos da América, a Polícia Federal norte-americana, FBI, considera que os atos de espionagem e usurpação contínua de informações pelo governo chinês representam a maior ameaça ao longo prazo para o futuro dos Estados Unidos. Numa intervenção na unidade de investigação com sede em Washington, o diretor do FBI, Christopher Wray, considerou a China a maior ameaça a longo prazo à informação e propriedade intelectual e à vitalidade económica dos Estados Unidos. O responsável avançou que o FBI tem mais de 2.000 investigações abertas que estão vinculadas ao governo chinês. Citado pela imprensa norte-americana, Wray disse que piratas informáticos chineses se moveram rapidamente para atacar instituições farmacêuticas e de pesquisa nos Estados Unidos da América, tentando usurpar informação no desenvolvimento de vacinas e tratamentos para a Covid-19. O funcionário do FBI descreveu uma poderosa campanha orquestrada por Pequim de espionagem económica, roubo de dados e dinheiro e atividades políticas ilegais, usando suborno e chantagem para influenciar a política interna norte-americana. Chegamos agora ao ponto em que o FBI abre um novo caso de contra-inteligência relacionado com a China a cada 10 horas, disse Wray, citado pela cadeia televisiva CNN. O diretor do FBI acusou ainda o presidente chinês Xi Jinping de liderar um programa chamado Fox Hunt, destinado a intimidar cidadãos chineses que vivem no exterior e que são vistos como ameaças pelo governo de Pequim. Estamos a falar de rivais políticos, dissidentes e críticos que procuram expor as extensas violações dos direitos humanos na China, disse. A China está envolvida num esforço que envolve todo o Estado chinês para se tornar na única superpotência do mundo, recorrendo a todos os meios necessários, acrescentou. Nos últimos anos, Washington passou a definir a China como a sua principal ameaça, apostando numa estratégia de contenção das ambições chinesas, que resultou já numa guerra comercial e tecnológica e em disputas por influência no leste da Ásia. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro disse ontem, após anunciar que está infectado pelo novo coronavírus, que a doença é como uma chuva que atingirá algumas pessoas e que o pânico na sociedade por causa da pandemia também mata. O que eu posso falar para todo o mundo é que este vírus, como já dizia no passado e era muito criticado, é como uma chuva, vai atingir você. Alguns não, alguns têm de tomar maior cuidado com este fenómeno. Agora, acontece, afirmou Bolsonaro ao confirmar que o teste realizado na segunda-feira deu positivo para a Covid-19. Jair Bolsonaro também considerou que a subida do número de mortes no país este ano, atestada por diferentes estatísticas, não foi provocada pela Covid-19, mas pelo medo que a pandemia despertou nas pessoas, que deixaram de procurar atendimento médico para outros problemas de saúde. Temos tomado conhecimento de
que muita gente tem morrido em casa porque não vai ao hospital buscar tratamento com medo do vírus. O número de óbitos tem aumentado muito por outras causas, não pelo vírus, mas sim pelo medo do vírus. O pânico também mata, afirmou o presidente brasileiro. Durante a sua declaração transmitida nas redes sociais e também pelos média locais, Bolsonaro falou com a máscara, perto dos jornalistas, mas afastou-se depois um pouco para retirar a proteção e mostrar que está bem, graças a Deus. Questionado sobre o que fará agora que exames laboratoriais confirmaram a infecção, o chefe de Estado brasileiro disse que vai trabalhar no seu gabinete e despachar por videoconferência para evitar contaminar outras pessoas. O presidente brasileiro declarou que tomou na segunda-feira uma dose de hidroxicloroquina, substância polémica usada no Brasil no tratamento da Covid-19, embora a sua eficácia não tenha sido comprovada por estudos e pesquisas científicas. Espera um pouquinho, eu vou afastar um pouquinho aqui. Afasta aí. Solta aí. Só pra vocês verem minha cara aqui, tá certo? Vocês verem minha cara, eu estou bem, tranquilo, graças a Deus. Tudo em paz, obrigado a todos aqueles que oraram por mim, torceram por mim, estou bem, graças a Deus. Criticaram, não tem problema, podem continuar criticando à vontade. Afinal de contas, a liberdade de expressão nós a preservamos e a entendemos como um dos pilares da nossa democracia. Então vamos tomar cuidado, especial com os mais idosos, que têm comorbidade, os mais jovens tomem cuidado, mas se for acometido do vírus, fique tranquilo, porque para vocês, né, a possibilidade de algo mais grave é próximo de zero. Obrigado a todos, até daqui uma semana, se Deus quiser. Embora o presidente brasileiro considere a doença menos letal do que a maioria dos especialistas e diga que poucos terão sintomas mais preocupantes se forem infectados pela doença, o Brasil é dos países mais atingidos no mundo pela Covid-19, ao contabilizar o segundo número de infectados e de mortos, mais de 1,62 milhões de casos e 65.487 óbitos depois dos Estados Unidos da América. E agora vamos a notícias do desporto. O presidente das Águias anunciou esta terça-feira, no plenário dos órgãos sociais, que vai lutar por um novo mandato na presidência do clube nas eleições de outubro. Luís Filipe Vieira vai mesmo recandidatar-se à presidência do Sport Lisboa e Benfica. A confirmação foi feita esta terça-feira no plenário dos órgãos sociais das Águias e coloca um ponto final nas dúvidas levantadas pelo próprio presidente do Benfica depois do jogo com o Marítimo. Recorde-se que nesse dia, em conferência de imprensa, Luís Filipe Vieira declarou em aberto a hipótese de não se apresentar às eleições marcadas para outubro e que ia consultar a família antes de tomar uma decisão. Quando chegar a Lisboa, terei de tomar uma decisão. Até lá, ainda muita coisa se vai passar, pois tenho de falar com a minha família, disse na altura. Recorde-se que Luís Filipe Vieira, de 71 anos, é presidente do Benfica desde novembro de 2003. Juninho Pernambucano foi um ex-jogador, agora é diretor desportivo do Lyon, mas, acima de tudo, é uma das vozes mais críticas do que se passa no Brasil e do próprio presidente Jair Bolsonaro. É, assim, o Juninho uma espécie de ativista que usa os mais variados meios para alertar para a situação no país onde nasceu, cresceu e se deu a conhecer. Desta vez, e em entrevista ao The Guardian, o ex-internacional brasileiro apontou o dedo à mentalidade enraizada para explicar os grandes problemas no Brasil e usou Neymar como exemplo da ganância que, segundo ele, é ensinada e cultivada. No Brasil somos ensinados a importarmos-nos apenas com dinheiro. Eu próprio fui ensinado a ir para onde me pagassem mais. É a maneira brasileira. Vejam o Neymar. Ele foi para o PSG apenas por dinheiro e o PSG deu-lhe tudo o que ele quis. O Brasil tem uma cultura de ganância e de sempre querer mais dinheiro. É assim que somos ensinados e é isso que aprendemos, disse Juninho Pernambucano. Sabe sempre bem fechar o jornal com notícias de esperança. Por isso vos deixo com imagens do momento em que o Dubai fechou o único hospital de campanha que tinha destinado ao tratamento de casos de Covid-19, com a recuperação do último paciente que saiu sob aplausos.
E assim chegamos ao final do Camões TV Notícias de hoje. Vamos voltar amanhã, sempre em português, com o que se passa no país e no mundo. Já sabe que estamos a contar consigo aí desse lado, então até amanhã.